Boa noite, boa noite. Falar um pouco hoje sobre a importância de treinar com cargas altas, se é importante ou não, não só no âmbito estético, mas também na parte da saúde, força, hipertrofia. Vamos falar disso tudo hoje. Só aí à espera que o meu convidado de hoje entre, ó, está aí. Eh, Queres que eu te convide ou mandas tu? Olha, vou-te convidar. Não, aí está. Como é que é, mano? Como é que é? Tudo bem? Estás fixe? Então, esses treinos em casa, como é que estão a ir? Sem vontade, mano. Sem vontade nenhuma. Porra, és tu e eu, vontade nenhuma mesmo. Mas, pá, vou indo. Tem que ser, Treinava, né? treinava 6 vezes, estou a treinar tipo 3, 4 quando bate a vontade, mas não está fácil para ninguém. Tá, chega aquela hora de treinar, nunca apetece. E pá, é a cena de não ter material, sabes? Uhum, sim. É a cena de não ter material. Fica, pá, e eu tenho 2 halteres. Quem não tem nada, pior Yeah. é. Tu só tens 2 halteres? Tenho 2 halteres e um elástico, mas os halteres é um 30 e um de 20, estás a ver? Não são dois iguais. Ah, ok. Por Então isso, não algumas, puxa, não puxa porque é tudo unilateral, estás a ver? yeah. Para fazer tipo o bíceps ou o tríceps também fica difícil, assim. Está a fazer que... Tenho que forçar os 20 quilos. Mas tu compraste ou alugaste? Não, mano, por acaso veio do Fitness Hut. Sim. Eu não trabalho lá, trabalho no Solink. Mas já veio de uma pessoa que trabalha no Fitness Hut. Oh, mano, e tive essa sorte, estás a ver? Olha, yeah, eu também não tenho assim muita coisa. Olha, tenho tipo as bandas, tenho um elástico também, que acho que é de 35 quilos a resistência dele. Tenho uma barra. Tenho dois pares de halteres fixos, Yeah. um de 4 e outro de 7. E depois tenho tipo bolachas da Decathlon que dá um total de. Acho, acho que dá um total de 30 quilos em bolachas. Mano, juro-te, eu dava tudo para ter uma barra em casa. Yeah, Estou a foi treinar barra desde que isto fechou, desde janeiro. foi das únicas coisas que eu comprei agora. A maior parte das cenas já tinha, do confinamento passado. Yeah. Agora acho que só comprei 4 discos de 2, que aquilo está sempre esgotado. Yeah, E, imagina. e a barra. Mas agora Mano, também, né? Diz. eu nem tentei comprar nada nesta. Tipo, tive os 2 halteres, tenho um elástico que não dá para fazer muita coisa porque o elástico é bué denso, é bué da grande. Pá, Yeah. mas foi com os 2 halteres pá, e cenas do corpo, exercícios com o peso do corpo. Mano, e estou a puxar bem pela criatividade, Oh, yeah, tem que. estás a Tá. ver? Mas eu fui burro, mano, porque eu na quarentena passada eu tinha uma barra, tinha pesos, comprei e tipo, e vendi tudo, estás a ver? Vendeste E, tudo. e arrependi-me. Foi Eu, por, naquela ac- conversa que isto não ia voltar a acontecer, foi só aquela vez. eu Ah, por mas, acaso também pensei nisso, mas não vendi porque pensei se calhar um dia vai-me fazer falta para alguma yeah, coisa. pensaste bem. E depois também tenho uma bicicleta que também dá jeito para fazer cardio. Yeah, Especialmente agora. Teve um tempo pior, agora aí há um tempo, agora tem vindo a melhorar. Eh, e, e é isso. É o material que eu tenho. Embora não tenha vontade nem de fazer o cardio aqui, nem treinar com esse peso. Por exemplo, quero fazer um agachamento. A ah, parte, a parte mais difícil nem é fazer o agachamento, é o tipo, pego na barra, tenho que meter atrás das costas e depois faço yeah, boas repetições, já estou bem cansado e ainda estar a tirar a barra. Essa aqui é a yeah. parte depois mais Eu tinha complicante. que pôr 30, mais 30 quilos em cada lado, cá em casa de pesos. Não era o que eu fazia no máximo, fazia um bocadinho mais, mas eu conseguia pôr isso na barra. E não fazia agachamento porque não tinha onde pousar a barra, estás a ver? Pois, Tipo, eu não conseguia pôr nas costas, nem a tirar. sim, o grande problema depois é mesmo esse. É que temos que fazer mais repetições para compensar e depois já estamos ali
bem cansados, coração mesmo a bater e para tirar depois. E não dá para largar. Não tiras, mano. Yeah, o problema é esse. O problema é mesmo esse. Hoje, apresentando aqui o tema ao pessoal, hoje vamos falar de um tema que nos tem feito bastante falta nos últimos tempos, que é a importância de treinar com cargas altas. E eu gostava de começar por falarmos se isso a longo prazo. Eu sei que tu também gostas dessa linha de trabalho, trabalhar com cargas altas. E eu acho que seria bom, novamente, nós esclarecermos o que é efetivamente treinar com cargas altas. Bora. Queres que eu comece? Começa. Então, mano, treinar com cargas altas é treinar com cargas altas que tu consigas controlar, ou seja, não é pôres uma carga que é alta para o pessoal. Imagina, chegas ao ginásio e colocas uma carga que o ginásio todo fica a olhar para ti naquela tipo de admiração. Não, é uma carga máxima para ti, é uma carga que tu consigas controlar a amplitude, é uma carga que tu consigas controlar a cadência, é uma carga que tu consigas manter uma técnica boa desde a primeira repetição até à última, e é uma carga que vai variar ali entre as 6 e as 12 repetições sensivelmente. Agora, uma carga alta não é um número fixo, não é 100 kg, não é 150, não é 200. É uma carga onde tu consigas estar dentro deste espectro de repetições, 6 a 12 mais ou menos, e consigas, lá está, manter tudo isto que eu disse atrás. Técnica, amplitude, cadência, sentires o músculo a trabalhar. E para mim, mano, é essa a definição de uma carga alta. Isso. E eu quis logo começar por este tema, porque apesar de ser uma coisa que nós sabemos o que é, existe muita gente que ainda não sabe e pensa, como tu disseste, carga alta vai ser um número sempre muito elevado e não. Para uma pessoa que está a começar agora, 10 kg podem ser uma carga alta. 5 kg até. É isso mesmo. Não é um número fixo, não é nada definido, é relativo. É relativo a ti, lá está. É isso mesmo. Uma pessoa que acaba agora de entrar no ginásio, se ela meter 2 kg em cada lado numa barra de supino e ela só conseguir fazer 5 ou 6 repetições bem feitas, para ela aquilo já é uma carga altíssima. Se calhar para ti nem serve para aquecer, percebes? Portanto, 2 kg para ela é alto, para ti alto devem ser 40 ou 50 kg. Alto não é um número exato, é relativo à força que a pessoa tem. Exato. E por exemplo, falando aqui em longo prazo, teria benefício nós treinarmos com cargas altas. Não só nós sabemos que o volume é o mais importante ainda, mas a intensidade já começam a sair alguns estudos onde mostra também que períodos de intensidade mais alto dentro do mesociclo vai potenciar a hipertrofia. Também, ou seja, pelo aumento, nós irmos aumentando a carga, tentando sempre aumentar a carga, quando uma determinada carga começa a ficar fácil, por assim dizer, nós iríamos aumentar aí um pouco, sempre no sentido de nós nos desafiarmos cada vez mais a superar aquele nosso limite anterior. Claro. Isso seria bom não só para a hipertrofia, por exemplo, que seria um aspecto estético, por assim dizer, como também nós pensarmos a longo prazo. Por exemplo, pensando num idoso que vai perder massa muscular com o passar do tempo, que é a sarcopenia, que é algo natural. Um idoso que treine com cargas altas, quando chegar à idade mais avançada, provavelmente vai ter um pouco mais de massa muscular que uma pessoa que não treinou, e em termos de força vai ter, por exemplo, pode ter a força de um jovem que não treina. Por exemplo, um idoso que treinou toda a vida com cargas altas. Claro que sim. Essa questão do idoso, mano, eu nem pego por essa questão da estética, estás a ver? Seria ótimo porque ele vai evitar que a sarcopenia venha numa fase tão cedo, que venha numa fase tão precoce, mas para uma pessoa idosa isso será algo muito mais funcional do que estético.
ele estará aqui a evitar uma sarcopenia mais cedo, ele está a evitar problemas dos ossos, está-me a faltar o nome da doença, osteoporose. Ele terá mais força para os movimentos do dia a dia, levantar sacos das compras, mover coisas, ou seja, por uma questão funcional, falando numa população mais idosa, para mim, a meu ver, o benefício obviamente que estaria aí, mais numa questão de saúde, mais numa questão de ter uma melhor qualidade de vida, evitar dores, que é mega comum nessa população, estás a ver? Agora, na população mais nova, meu, há imensos estudos que têm agora mostrado, inclusive falei isto hoje com um rapaz que me segue, um amigo já de longa data, dessa questão de tu estares a misturar treinos de força e treinos mais de hipertrofia dentro do mesmo bloco. Isso tem-se mostrado cada vez melhor a longo prazo, que promovem resultados muito, muito melhor ou superiores a um treino só de hipertrofia, por várias razões. Tu acabas por ficar mais forte, tu ficas mais forte, tu consegues dar mais carga, acabas por aumentar o teu volume total. E no cálculo do volume total, entra acabas por conseguir depois chamar, entre aspas, mais fibras para levantar determinado peso. Porque tu, quando fazes, por exemplo, um bicep curl, tu não usas 100% das tuas fibras, tu usas ali uma pequena porcentagem e tu estás a introduzir treinos de força, mais para a frente tu tens essa capacidade de, ok, antes do treino de força tu chamavas 40% das fibras, por exemplo, agora se calhar começas a chamar 50% ou 60% para levantar aquela carga. Logo, aqueles 10 quilos supostamente tu levantavas passam a ser fáceis, salvo seja, 10 quilos já consegues levantar 12 porque tens mais fibras a atuar sobre aquela resistência. Sim. E, por exemplo, outra coisa que também é bastante comum ouvir-se, pelo menos eu ouço, não sei se também costumas ouvir, mas acredito que sim, é que a carga alta lesiona. Ou seja, eu não treino, o pessoal usa muito a desculpa, eu não treino com cargas altas, porque a carga alta lesiona. Não sei se já é comum também ouvir Já ouvi. esta expressão. E de facto, o que é que vai acontecer? A carga alta, ela por si só não lesiona. Obviamente há um risco se o movimento for mal executado. Se nós aumentarmos a carga de forma exagerada, uma carga que nós não aguentamos e vamos fazer um movimento de forma errada, podemos nos lesionar, sim. Mas também podemos nos lesionar fazendo um movimento errado com uma carga leve. Exato. E isso, a meu ver, está relacionado não com a carga. Porque eu acho que é isto que acontece. Porque é que o pessoal diz que se calhar está relacionado com a carga alta? Não, na realidade está relacionado com a técnica que tu usas. O problema é, se tu fizeres um movimento mal feito com 10 quilos, tu tens uma força de 10 quilos a ser exercida sobre uma determinada articulação, e está depois relacionado. Ou seja, tu estás a fazer 10 quilos a exercer força sobre uma determinada articulação. Isso depois está relacionado com o dano que será causado ou pela consequência desses 10 quilos. E se tu estiveres a treinar cargas altas, tu vais, em vez de 10 quilos de tu estás a usar, se calhar vais estar a usar 30 ou 40. Percebes? E pegando nestes dois exemplos, imagina 10 quilos e 40 quilos. O que vai dar-te essa lesão é uma técnica má. A diferença é, se tu erras na técnica, tens 10 quilos a fazer força de uma forma errada sobre uma articulação. Se erras na técnica, no segundo exemplo, terás 40 quilos a fazer força nessa articulação. Obviamente que aí o potencial lesivo será muito maior. Mas isso não significa que foi a carga necessariamente que fez isso, não. Foi a técnica que te fez isso. O problema foi que exerceste muito mais peso nessa articulação, mas não foi a carga em si, foi uma técnica que tu usaste que não foi boa, entendes? Sim. Sim, até porque nós treinando com cargas altas também vamos fortalecer, vamos ganhar densidade óssea, vamos também fortalecer os tendões e as articulações. Eu acho que isto se aplica muito àquela questão do ego, porque ninguém gosta de colocar 1 quilo a mais de cada lado na barra. Pensam que não vale a pena e em vez de aumentarem 1 quilo logo de cada lado na barra, aumentam se for preciso logo 10 de cada lado
ou Yeah. 5 de cada lado. Isso depois é um aumento muito grande e pode correr mal. E outra questão é também a questão de fazer uma periodização correta. Ou seja, se a pessoa também vem ali, vê que começa a sentir dores nas articulações, cansaço, ali o corpo a pedir descanso, dores nas articulações, e a pessoa continua a forçar a barra, é provável mesmo que aconteça uma lesão. E aí também aqui entra a importância de nós a respeitarmos o nosso corpo e aí, por exemplo, fazer um treino regenerativo. Claro que sim. Quantas pessoas é que tu conheces que frequentam o ginásio que fazem deloads ou que fazem o treino regenerativo? Entendes? Eu não conheço nenhuma. Eu próprio já fiz isso muitas vezes, já cometi esse erro de treinar, 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 sem parar, sem descansos, mas é algo que faz parte, mesmo por causa disso. Portanto, o teu corpo aguenta um determinado nível de fadiga, que é imposto pelo treino, e estes períodos são mais do que essenciais para dissipar, para aliviar a fadiga que o teu corpo está a ser exposto e mais do que isso, dar aqui um break, entre aspas, um descanso nas articulações, porque também precisam. E articulações, tendões, não tendem a acompanhar o desenvolvimento da força que tu ganhas, Sim. ou até próprio do crescimento do músculo. Por isso, obviamente, isto fica importante, fazer um treino regenerativo, baixas o volume, baixas a intensidade, ficas longe da falha durante uma semana, duas. Normalmente, eu nunca passei das duas, nem nunca prescrevi mais do que duas, nunca foi necessário. Mas pelo menos uma, 2 semanas, X em X tempo, pá, é mega importante. Para evitar que te lesiones, porque não podes só treinar com cargas pesadas o tempo todo. E se o fizeres, vais perder rendimento. Não há volta a dar. De uma semana, há de haver uma semana para outra, que as cargas vão baixar. Ou tu vais te sentir super cansado, ou não vais sentir vontade de treinar. E isso é um sinal claro, ou são sinais muito claros, que está na altura de tu, ali durante pelo menos uma semana, cortares um bocadinho o treino, tirares exercícios ou tirares séries, ficares longe da falha e aproveitares para descansares um pouco, porque senão tá ali tudo para dar merda. Uhum. E é aquela situação, às vezes mais vale dar um passo atrás para dar 2 à frente, do que dar esse passo à frente para depois dar 5 atrás. E ficar mesmo um bom tempo aí sem treinar. E já que falámos da forma errada de aumentar a carga, a teu ver, qual é que seria uma forma correta de nós aumentarmos a carga de forma relativamente segura? Então, foi isso que tu disseste há pouco, não é? Aumentares de uma forma lenta, de uma forma bem progressiva. Eu costumo dizer que tu não precisas, dentro do teu treino, tu não precisas de aumentar todos os exercícios. Se tu dentro do teu treino ou conseguires aumentar 2, 3 exercícios, alguma coisa que seja, meio quilo ou 1 quilo em cada lado, já está bom. E foca-te de uma semana para outra, aumentar sempre qualquer coisa. Progressão não é só carga. Progressão pode ser a nível de técnica. Tu de uma semana para outra podes conseguir controlar melhor o peso, podes o fazer de uma melhor forma, de uma forma mais controlada. Podes acabar por conseguir sentir mais o músculo-alvo que estás a trabalhar e isso vai ser bom. E isso não deixa de ser uma progressão. Isso depois não se reflete no volume total, mas a meu ver não deixa de ser uma progressão. Tu evoluíste de alguma forma. Sim. De aumentar de uma forma segura é isso que tu disseste. É meio quilo, 1 quilo e não tenhas pressa. Sim, essa é uma boa forma, sim, de aumentar a carga de forma relativamente segura. Outra também podia ser, que eu também às vezes gosto de utilizar, que é nós só aumentaríamos a partir de um X número de repetições que conseguiríamos fazer. Por exemplo, nós temos lá no nosso plano o número de repetições, o intervalo de repetições de 8 a 12. Aí quando nós chegássemos, por exemplo, às 12 repetições, com determinado peso, aí aumentar, porque aí também poderíamos ganhar o volume e aumentar a carga de trabalho total através das repetições. Por exemplo, no primeiro treino fizemos 8 repetições com aquele peso. No treino seguinte já vamos conseguir fazer 9 ou 10. E depois no treino seguinte, 11 ou 12. E a partir desse momento que chegamos ali às 11, 12, aí sim aumentar.
que é para também a pessoa não... Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem as 8 a 12 lá no plano. A pessoa chega às 8 já quer aumentar a carga. Muito provavelmente não vai conseguir chegar às 8. Muito Sim, sim, sim. dificilmente vai conseguir chegar às 8. E isso aí também depois não estaria a respeitar a periodização e aquilo que de facto estaria planeado, entre aspas, para aquela pessoa. Yeah. Opa, e mesmo quem trabalha com repetições máximas, imagina, mesmo quem prescreva 8 a 10 repetições máximas, é muito difícil tu pôres, imagina, 100 quilos numa barra, imagina que pedes à pessoa para fazer 10 repetições. Se calhar é muito difícil tu pedires à pessoa para de 10 repetições fazer 11, já que ela fez 10 máximas, ou seja, ela na décima ela falhou, ela supostamente não conseguiria mais. E pedires para ela fazer mais uma pode ser difícil, da mesma forma que pedires, se calhar, para pôr mais 1 ou 2 quilos em cada lado, para as 10 repetições também pode ser difícil. Mas tu aí nesse caso, tu podes sempre acrescentar mais uma série. E dessa forma aumentas o volume total. Tu para aumentares o volume total, na realidade, só precisas de mexer numa das variáveis, não é? Ou na carga, ou nas séries, ou nas repetições. Sim. E E parecendo é que uma não... alternativa mexer mais nas séries quando para o pessoal que trabalha em repetições máximas. Sim, e parecendo que não aumentar as séries é a forma mais fácil de nós aumentarmos o nosso volume. Porque, por Yeah. exemplo, vamos fazer 10 repetições com 100 quilos, dá uma carga total de 1000. Se nós, para aumentarmos 1000 quilos, ou pelas repetições, ou pelo peso, se fizéssemos só 3 séries, por exemplo, iria demorar muito mais tempo. Yeah. Sim, claro que sim. Claro que sim. A E sim, cena é tu não estás a aumentar também o volume só porque sim, não é? Tu conseguires pôr 2 quilos, tu metes os 2 quilos. Se tu conseguires fazer mais uma repetição, podes fazer mais uma repetição, porque o que tu queres é manter-te num volume o mais baixo possível e teres o máximo de resultados possíveis. sim. Tu não terias E, interesse nenhum em estares a querer apressar esta capacidade que tu tens de te adaptares ao volume que tu tens, a um volume baixo. sim, Quanto mais resultados tu conseguires ter com 5 séries, melhor é para ti. Porque se eu consigo séries, consigo produzir um determinado resultado, e a pessoa com 10 séries consegue produzir o mesmo resultado, eu estou numa situação muito mais favorável, porque eu estou a fazer menos e a produzir o mesmo. Para não falar que tenho depois um potencial de progressão muito maior, porque ela está com 5 séries a mais que eu, não é? sim. E outra forma que eu também gosto bastante de utilizar, mas não dá para trabalhar com toda a gente. A pessoa tem que ter já uma percepção de onde é que é a falha dela, que é trabalhar com repetições em reserva. Ou seja, a pessoa ali... Isto dá para aumentar bastante o volume total de trabalho, porque, obviamente, uma pessoa que seja iniciante não vai ter uma percepção de quantas repetições é que lhe faltam para chegar à falha. Ter pessoas mais avançadas às vezes é difícil ter essa percepção. Que seria, por exemplo, temos 3 séries de supino, vá, 8 a 12. Nas primeiras colocávamos uma carga e a partir do momento em que nós fazíamos lá as repetições, aí fazíamos uma repetição e sentíamos que mais 2 e falhávamos. Guardamos a barra, aumentamos o peso para a próxima. Voltamos a fazer a mesma coisa. E na última, da segunda para a terceira série, em vez de aumentar o peso, nós, em vez de pararmos quando faltassem 2 repetições para a falha, faríamos então até à falha. Seria também uma forma de aumentar. Mas é como digo, é complicado às vezes ter essa percepção. Olha, há pessoal que defende muito ir até à falha, há outros que nem por isso. Eu pessoalmente não sou defensor de ir até à falha. Eu trabalho sempre com repetições em reserva, mas aquilo que tu disseste foi muito bem referido, que é pessoas que estão a começar e até mesmo intermédios e até mesmo avançados, se bem que se calhar já não é tão comum, eles não têm essa percepção de saber se realmente ficaram a 2 da falha ou se realmente ficaram a 3 ou uma. Mas para isso pode ser interessante tu nessas pessoas que não têm essa percepção
experimentares ali um pouco, pá, e reservares ali um espaço para a pessoa ir até à falha total, mesmo que isso não seja o ideal para o crescimento do músculo, mas isso depois no futuro pode ser bom porque ela vai ganhar uma percepção melhor. Mas eu não gosto de ir até à falha. Acho que vai diminuir o teu rendimento ao longo do treino. Acho que vai diminuir o teu volume total de trabalho. A nível do estímulo que tu obtens para a fadiga que tu obtens de uma série até à falha, acho que não é muito compensatório. Acho que consegues gerir melhor a fadiga imposta pelo treino de uma melhor forma, trabalhando essencialmente entre 3 a 1 repetição da falha. Obviamente, se calhar que na última série, do último exercício, já não precisas de gerir nada, tu queres é esgotar as reservas todas, e aí pode ser interessante, mas num agachamento, num supino, numa remada mais pesada, pode ser interessante, em vez de ir à falha, tu fazeres uma série onde deixes 2 durante as séries todas, ou deixar uma, vá. O que eu costumo fazer é, no início do bloco, de um mesociclo, que vai durar, imagina, 8 semanas, comece com ali 4 séries, 4 repetições em reserva, na primeira semana. E ao longo do tempo, e à medida que me vou aproximando desta semana regenerativa, eu vou diminuindo estas repetições em reserva. Passo de 4 para 3, para 2, para 1. Geralmente nunca chego a 0 no treino todo, mas ali a semana que antecede este treino, onde a pessoa vai usar para se recuperar, só uso uma repetição em reserva nos exercícios mais compostos, mais pesados. Todos os exercícios que vão isolar, aí sim a pessoa vai até à falha, mas é só na semana que antecede. Entendes? E é a minha visão de ir até à falha ou não ir até à falha. Sim, eu concordo contigo e também não sou propriamente defensor de ir até à falha sempre. Tem a sua aplicabilidade em alguns pontos específicos do treino ou do mesociclo, por exemplo, uma semana, mas sempre também não concordo. Em relação ao ganho de força, obviamente que treinar com cargas altas é o que nos faz ganhar força. Basta ver, por exemplo, os powerlifters, como é que eles treinam, para saber que o ganho de força ganha-se através de treinar com cargas altas. Outro assunto que este também é polémico, e seria, por exemplo, eu sou defensor que um treino com cargas altas vai ajudar as pessoas a ficarem mais secas. Não só porque a intensidade do treino vai ser maior, ou seja, muito provavelmente a energia despendida durante o treino vai ser maior do que um treino em circuito se o volume for equalizado. E para além disso, a pessoa vai também ganhar, mesmo que esteja num processo de emagrecimento, vai também ganhar massa muscular. Ou seja, enquanto uma pessoa que faz o treino em circuito vai só perder calorias e emagrecer e muito provavelmente ficar flácido ou flácida, a pessoa que vai treinar com cargas altas, enquanto está a perder gordura, está também a ganhar massa muscular. Ou seja, as pessoas até podem ter um percentual de gordura idêntico, mas uma vai sempre parecer mais seca, a treinar com cargas altas, por ter os músculos mais aparentes. Para não falar que uma pessoa que treine, que tenha um treino focado em tensão mecânica, hipertrofia miofibrilar, a pessoa fica uma semana doente e não perde nada de massa muscular, por exemplo. Yeah. Só um pequeno à parte dessa questão do treino dos powerlifters. Para o pessoal que é defensor do treino com mais repetições, do treino em pump, que muitas vezes podem usar como argumento se as cargas altas funcionam, porque é que os powerlifters não são gigantes? Porque o que define isso é o volume que eles trabalham. Tu consegues ter evolução a nível de hipertrofia, o teu músculo consegue crescer com repetições de duas repetições, 3 repetições, uma repetição. Consegues porque as fibras de alto linear estão a ser recrutadas, que são elas que entram em ação com cargas muito elevadas. Eles não estão grandes precisamente se calhar por causa do volume de treino que eles fazem. Que o que eles querem não é volume, eles trabalham para a intensidade,
porque o trabalho deles é movimentar aquela carga, só de ponto A a ponto B uma vez, e é só isso que eles precisam. Sim. Mas sim, falando nisso, que tu falaste que treinar com cargas mais elevadas ajuda a emagrecer. Eu também concordo. Acho que o treino em circuito, para quem quer emagrecer, para grande parte, pode não fazer muito sentido. Cargas altas vai-te dar uma maior densidade, dá-te um maior gasto calórico, o que ajuda. Opa, e no fundo, aquilo que tu disseste é o que eu acho. Entende? O tipo de hipertrofia que as cargas vão gerar, que vai aumentar o próprio músculo em si e não o conteúdo dentro dele, vai dar um aspecto muito mais denso, muito mais estético. Tu vais parecer mais empedrado, tal seja. E na necessidade ou na eventualidade de tu teres que parar durante algum tempo, tu não perdes tão rápido como perderias a fazer um treino mais em circuito, onde a hipertrofia é mais sarcoplasmática. Sim. Né? Sim. E eu acho que era isto os temas que nós hoje tínhamos para falar. Espero que possamos ter contribuído aí para sanar algumas dúvidas do pessoal. E queria-te agradecer por teres aceito o convite para fazer a live tão em cima da hora. Tranquilo, mano. Na boa, eu curti. Foi fixe, foram temas bons. Muito obrigado mesmo a ti e a quem perdeu um pouco do seu tempo para estar aqui a assistir a nós. É isso. Obrigado ao pessoal que assistiu. E uma boa noite a todos. Tchau, tchau.